Fala, torcida que canta e vibra. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando aqui. Esse é o segundo episódio do Resumo Diretivo, onde a gente vai falar mais uma vez da rodada. Vamos falar da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E antes de começar, não se esqueça, se você é novo no canal, não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever, ativar o sininho. Lembrando que sempre tem muito conteúdo para todos. Diariamente a gente posta bastante shorts, a gente levanta bastante vídeos e muito conteúdo bom, tá bom? Então ajuda o canal, vamos ajudar a gente a crescer para que esse conteúdo possa chegar a mais palmeirenses, beleza? Então, senhores, sem mais delongas, vamos começar pela rodada e só apresentando aqui, hoje na bancada a gente tem o TVB, que vai comentar sobre os jogos da rodada, beleza? Isso aí, então, vamos lá. Começando então por sábado, o primeiro jogo foi Atlético Mineiro e Ceará em Atlético Mineiro, TVB. E aí, pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, rodada começou aí no Mineirão não, na Arena MRV, né, em Minas. E o Atlético com gol em menos de um minuto, né? Fez o seu gol, né, jogando em casa contra o Ceará, que fica nessa briga aí para rebaixamento, Sul-Americana, né? E com gol cedo, mesmo com o Sampaoli treinando aí, não conseguiu ter o domínio das ações, apesar da posse de bola, não conseguiu dominar o jogo, né? Foi até um jogo até de poucas chances claras por parte do Atlético, né? Ficou muito mais deixando o Ceará jogar, até o Ceará teve uma pressão final assim, colocando em risco a vitória do Atlético, que não poupou tanto jogador assim não. Apesar do próximo confronto da Sul-Americana, o Atlético foi com uma escalação assim de próximo ao titular, mas não conseguiu desempenhar um bom futebol mais uma vez, né? Apenas fez os 3 pontos, que é necessário, mas bola mesmo não jogou. É isso aí. E continuando no sábado também, teve Vitória e Corinthians em Vitória, no Barradão, com a vitória do Corinthians por 1-0. TVB? Isso aí, jogo de fundo de tabela, né? O Vitória tentando manter a escalada que vinha fazendo, conseguindo pontos importantes aí, mas em casa não conseguiu fazer o mando valer igual fez no clássico contra o Bahia. É normal, né? Porque é um time, senão não estava lá embaixo. Jogou com um a mais em relação ao Corinthians, teve uma expulsão. Jogo de muita trocação de finalização, né? Mas finalização certa mesmo, muito pouca, né? Por parte do Vitória, só uma, né? O Corinthians acertou bem mais o alvo. E mais pro fim do jogo, o Corinthians venceu a partida. E apesar do. Ainda teve um lance inusitado do Yuri Alberto perdendo um gol incrível, né? Que só ele para perder mesmo. Mamãe do Lá céu, no. estilo Borja, né? Isso, Borja, David, entre outros aí, Rony, né? Desse Uf, nível. aquele ali eu acho que vai virar assim o meme do ano, porque aquele gol ali, papai do céu. Então, igual aberto, né? E o Vitória ficou aí ainda no Z4, mas com o Santos na alça de mira. Poderia ter saído. Isso aí. E continuando no sábado também tivemos a Fluminense Internacional com a vitória do Fluminense em Fluminense. Isso aí, jogo no Maracas, Zubeldia, né? O Zubeldia com o Fluminense mantém a característica que tinha com São Paulo, de uma pressão assim intensa, jogando em casa nos primeiros minutos, né? Não que o gol saiu logo de início, não saiu, né? Foi mais pro meio do jogo. Mas o Fluminense foi dono do jogo, né? Não teve perigo assim grandes para levar o empate do Internacional, que nem acertou o gol. O Inter não acertou o gol, né? O Inter saiu de um técnico ruim para um pior, né? Então, sorte que tem um pouco mais de ponto no campeonato aí. O Fluminense segue na briga para brigar ali pela Libertadores, pensando em algum título de Palmeiras e Flamengo. O próprio Cruzeiro deve abrir vaga na pré. Acho que o Flu segue na briga ali e acredito eu que vai conseguir uma dessas vagas aí de pré-classificação. Né? O Internacional, acho que é só acabar o ano mesmo e evitar uma vergonha de uma queda que hoje eu não vejo o mais arriscado, né? Em risco ali dos grandes, mas tem que ficar alerta. É, sem dúvidas. E também o jogo onde teve alguns erros de arbitragem, muita controvérsia aí também. No próximo jogo, também sábado, Sport e Mirassol, com a vitória do Mirassol. Mais uma, né? O esporte também
teve expulsão no jogo, né? Um jogo bem movimentado no quesito arbitragem, polêmicas, igual você falou, né? Só que o Mirassol tá aplicando um tipo de futebol que, se ele tem a oportunidade de ser melhor que o time, ele faz, né? Ele o faz, né? Foi lá, né, em Recife, que mesmo o Sport condenado a cair, não vai facilitar, né? Foi lá, dominou as ações do jogo, mais finalizações, mais chute certo, domínio de posse de bola, né? E fez valer a boa fase, né? Mirassol, surpreendentemente, né, fazendo essa campanha, e eu acredito que brigue pela vaga direta de fato, né? Briga ali pelo quarto lugar, é o favorito a ser o quarto lugar hoje. Pedreira para quem encontrar o Mirassol aí pela frente no campeonato. E o Eu só Sport, queria, Série B. eu só queria ver a cara do presidente da confederação do Pernambuco lá, que ficou tirando onda do Mirassol, que não deveria ser um time de primeira divisão no Sim, começo do campeonato. E sim. vamos A ver. dinâmica. A dinâmica, exatamente. Dinâmica do Enquanto o futebol esporte é está mudo. caindo, Isso. o esporte está caindo e o Mirassol tá lá, ó, praticamente com as duas mãos na Libertadores, hein? Muito provável. Muito Vamos provável. ver. E ainda no sábado, talvez o resultado mais surpreendente da rodada, que foi Fortaleza e Flamengo, com a vitória do Fortaleza. E ó, Breno Lopes, Grande, Breno. irmãozinho, É isso aí. saudades, só que não. Valeu, Brenão. Boa. Então, Flamengo e Fortaleza. Fortaleza super desesperado no Z4, né? Acho que até poderia ter mais pontos do que tem, assim, para botar fora já, perdeu oportunidades, mas aproveitou uma que eu acho que nem ele estava contando, né? O Flamengo deu muita transição pro Fortaleza, principalmente no primeiro tempo, né? E o Fortaleza, na sequência de tentativas, achou o seu gol com o Breno Lopes, um chute colocado ali, né? Com um ângulo assim colocado rasteiro, tirou do goleiro. E depois o Flamengo controla as ações, como é de costume, porque o Fortaleza também entrega a bola, né? E o Flamengo que foi com os titulares, o Flamengo foi para tentar assumir a liderança na rodada, que era bem plausível até. Mas deu tudo errado, né? O Flamengo não conseguiu fazer os gols, só foram 3 chutes no gol com certos, né? Muita finalização mais para fora. E não conseguiu fazer prevalecer, né? Foi lá e deu tudo, perdeu o físico, perdeu o jogo e e ficou em segundo do mesmo jeito. Mérito pro Fortaleza aí que aproveitou. E ó, tô esperando quarta-feira ir lá na Argentina ganhar do Racing. Quero ver. Não ser É, eliminado do Racing, porque se for. Essa escalação então, dos titulares aí contra o Fortaleza. e o Racing Felipinho, tem. Luiz. O Racing gosta de jogar, né? Não é um Estudiantes que vai só com bola aérea, né? O Racing tem o Pedro deles lá, o Martinez é matador, aquele cara pode resolver o jogo. Se o Flamengo for eliminado, o pilhado infarta na live. Infarta. Enfim, vamos lá então. O próximo jogo, o último jogo de sábado também foi o São Paulo jogando com o Bahia lá no Morumbis. E Isso vitória do aí. São Paulo, 2-0. O São Paulo que vinha com, se eu não me engano, aí pelo menos 8 jogos, ou 7 jogos e 6 derrotas, né? Muito tempo sem ganhar, incluso no Morumbi. Mas o São Paulo ainda traz os conceitos aí do Zubeldia, que é pressão muito no início. São Paulo faz muito gol no primeiro tempo. Logo fez gol rápido no Bahia, né? Não demorou, né? Muita pressão, muito volume. O Bahia não fez frente ao São Paulo em nenhum momento, a não ser umas escapadas, né? É um time que toca a bola, mas sem aquela grande pressão em cima do time do Morumbi. Perdeu um gol aí com o Jean Lucas num contra-ataque, numa escapada. Mas o time do Rogério Ceni não fez muita questão de complicar mais a vida do São Paulo e, para mim, perdeu uma boa oportunidade de somar ponto, né? Até contra o próprio São Paulo, que ainda nutre uma esperança de brigar por vaga, e o Bahia ficou mais longe do Mirassol, né? É bem a cara do Rogério Ceni não ter uma constância, né? Com os times dele, principalmente esses times menores. E assim, é aquela coisa, né, TVB também. O São Paulo precisou, chamou o Rogério Ceni, porque vai entender, né? O Bahia tirou pontos do Palmeiras, do Flamengo, ganhou dos dois. Aí Sim. pegou o São Paulo, que assim, tecnicamente é 100 vezes inferior a ambos Palmeiras e Flamengo, e tomou Crise. esse sacode. Sim, Exato, em sim, crise. sim. Precisou de ajuda, o São Paulo precisou de ajuda, O procura o Ceni Rogério sempre faz Ceni. serviço. É isso mesmo. Exato.
É isso aí, amigos. Então, esse completou a rodada do sábado. Aí no domingo continua a rodada no domingo com Botafogo e Santos 2-2. Isso aí no Engenhão, abertura da rodada no domingo, né? O jogo dos Alvinegros aí. O Botafogo, apesar de bem posicionado, praticamente em má fase, né? Não consegue desempenhar, né? Apesar de ter vindo de vitória aí do Ceará, não jogou bem e novamente não joga bem, né? Tem as ações do jogo porque joga em casa, esteve na frente no placar as duas vezes, né? Até o Danilo teve uma boa partida, que jogava no Palmeiras, né? Acho que foi o destaque individual, assim, do time, com parte de passe, marcação, né? Só foi score da vida, então, assim, foi o melhor jogador. Mas o Botafogo em nenhum momento mostrou que poderia ampliar a vantagem contra o Santos. Fez o gol, tomou um empate, fez mais um, tomou de novo num pênalti bobo no fim do jogo, né? E ainda quase que perde no fim, né? Tá até me estranhando muito essa questão do treinador estar ficando ainda. Eu acho que tá muito atrelado ao peso do pai, né? Então, sempre coisas no futebol tem um pouco além do que a gente vê. Então, destaque aí pro Joaquim Correia, que veio para fazer esses 2 gols aí que ele fez. O Botafogo pensou nisso quando trouxe ele. Eu também até imaginava um desempenho melhor pelo nível aqui na América do Sul. Mas enfim, o Botafogo não aconteceu ainda, muito pela queda de qualidade técnica, mas e o treinador também. E o Santos respirando Série B, né? Querendo, chamando. Sem dúvidas, eu acho que assim, se o Santos conseguir escapar da Série B desse ano, ó, Santista, vai ter que subir a serra de joelhos e terminar de chegar até a Aparecida para pagar a promessa, viu? Porque esse time do Santos, papai, segura, hein? Segura. É pior do que o que caiu. Muito, muito pior. E continuando também, o próximo jogo da rodada no domingo foi Grêmio Juventude com o hat-trick do Isso aí, grande Carlos Vinícius. grande. 3-1 Grêmio em Grêmio. Isso aí, jogo na Arena Grêmio, clássico, né? Lá no Rio Grande do Sul, né? Pelo Juventude aí, sempre tá na Série A, sempre brigando, né? Mas o jogo foi de domínio do Grêmio, né? Como se era esperado e era obrigado ser, né? O Juventude não faz muita frente no sentido de aproveitar a oportunidade quando chega, né? Não vai dominar jogo algum, pode até ficar com a bola, mas não faz acontecer. O time do Mano Menezes também não é de reter bola. Carlos Vinícius numa noite inspiradíssima, né? Apesar que fez gols, igual a gente sabe, né? Ele é formado zagueiro no Palmeiras, né? Foi transformado e virou atacante. Batendo tudo de perna dura, como um bom zagueiro, né? Um cara com movimentos muito engessado, né? Sim. Mas foi lá, fez os gols, hoje é atacante, tem que fazer gol, né? O importante que faça e fez, né? E o Grêmio aí aproveitou a inferioridade do Juventude, que pelo jeito não deve conseguir escapar, né? Não parece ter fôlego. Vitória e Fortaleza ainda há alguma coisa que pode se esperar, mas o Juventude não me aparenta isso não, e o Grêmio eu acho que vai ali flertar ali com alguma arrancada que eu não vejo acontecer, mas deve ficar com a Sul-Americana mesmo. E assim como eu brinquei semana passada quando eu falei se a torcida tinha agradecido para o São Paulo não ter vindo para o Palmeiras, ó, agradeceu que não veio Carlos Vinícius naquela época que ele estava sendo especulado e por um valor altíssimo, Sim, vindo da Inglaterra. sim. Pois é, então, e senhores, continuando aqui a rodada, o próximo jogo é o Red Bull Bragantino e Vasco em Bragança, em Bragantino, e Uhum. uma vitória convincente do Vasco em 3-0. Mais uma boa atuação do Vasco no que pode ser feito, né? Digamos, do que time que tem. Tá entregando a forma de jogar do Diniz, né? Isso aí nunca se pode tirar dele, né? Nunca é as vitórias do Diniz nunca são aleatórias, é pelo processo que ele imprime, né? Então, venceu, convenceu, né? Teve trocação de jogo, porque tem, o Bragantino também é um time chato, né? Com jogadores assim, até experiente, né? Mas pouco fez no jogo no sentido direto, né? Finalização, só teve uma no gol, né? O Vasco com o Verratti fez o primeiro gol, depois um segundo gol polêmico no sentido de para anular, não dava para ter certeza se a bola não entrou mesmo. Aí, como a FIFA manda, pro gol, né? Deu o pro gol. E o Vasco vence, o Vasco, acho que dentre os que estão fora aí da Libertadores, eu acho que é o que pode chegar e ficar, sabe? Acho que mais uns bons 2 resultados aí o Vasco
se coloca numa condição de brigar aí pela essa vaga de pré-Libertadores que deve ocorrer, né? Porque são os 3 da frente lá estão brigando nas 2 Copas. Acho que o Vasco, bem atento aí, pode conseguir voltar, né? E se estruturar de novo aí. E o Bragantino naufragou aí depois de um início muito bom, né? Mas depois da saída aí do centroavante lá no começo e o tanto holofote que se deram no Fernando Seabra, aprende como o time joga e logo se vai, porque não é um time de talentos, né? Era um time de estilo de jogo, de imposição física, enfim, Bragantino meio de tabela. E realmente o dinizismo funcionando no Vasco, vamos ver até quando, né? Porque isso é uma coisa do trabalho do Diniz, ele começa às vezes bem, tem aquela oscilada, depois vai bem de novo, mas aí chega uma hora que de repente as máquinas É, param e nada dá certo. E com relação ao Bragantino, a única coisa que eu tenho a dizer é que eu colocaria na mesma barca do Internacional. Se não tivesse feito um primeiro turno e um começo de campeonato onde conseguiu uns pontos, para mim, seríssimo candidato a ser rebaixado. Muito, muito abaixo. com certeza. E agora, senhores, ó, o jogo da rodada, não sou eu que estou dizendo, por ser palmeirense, mas foi realmente considerado o jogo da rodada pela mídia, inclusive. E é o primeiro colocado, Palmeiras líder, viu, Globo? Não é o Flamengo que estava em primeiro, não, era o Palmeiras. E o terceiro colocado, o Cruzeiro, 0-0. É, é isso aí. Bom, o jogo foi bem desmembrado aí no nosso pós-jogo, né? Por sinal, passem lá, dê uma conferida nos comentários, né? Então não tem muito que a gente falar dele. O Palmeiras, no final, conseguiu um bom resultado diante de toda a semana que passou e que vem por aí. Só depende de si, tá um ponto na frente. Então, o Palmeiras não fez uma boa partida. O Cruzeiro também não jogou aquilo que deveria jogar, né? Apenas aproveitou o não bom desempenho do Palmeiras e talvez o não foco. Fica aí o destaque do Carlos Miguel e mesmo assim os números do Palmeiras na partida foram superiores, mas segue aí que ontem vocês já foram muito bem na análise do pós-jogo. É só aproveitar o gancho e ó, vamos lá, confere a live do pós-jogo de ontem e já chamando todos vocês para participarem do nosso pós-jogo de quinta-feira. San Genaro há de permitir que o Palmeiras vai sair com 4-0, 5-0, 5-1. Uma baliza sem vazar do Carlos Miguel. É isso aí. 4-0. Quinta-feira, hein? Pós-jogo. Pós-jogo da Pós-jogo noite do. mágica. Exatamente, estaremos todos Isso, lá, tá? isso aí. Então vamos lá conferir, beleza? E é isso, então terminou a rodada e agora a gente tem a tabela e vamos ver a classificação. O Palmeiras continua em primeiro, continua porque ele já estava em primeiro, mesmo alguns dizendo que não, ah, com 62 pontos contra 61 do Flamengo, mesmo número de jogos, e o Cruzeiro seguindo ali em terceiro com 57 pontos, com um jogo a mais que ambos o Palmeiras e o Flamengo. E fechando ali os 16, ó, a gente tem o Mirassol em quarto, com uma campanha magistral, magnífica, com 55 pontos. O Bahia, que perdeu a oportunidade de talvez chegar um pouco mais perto do Mirassol, em quinto, com 49. E o Botafogo fechando a sexta colocação ali com 47. PVB? Perfeito. Ainda brigando aí por essa, como a gente falou, Fluminense, Vasco ali, né? Galgando ficar próximo de Botafogo e Bahia, né? O São Paulo aí com o mole que o Bahia deu, por que não também pode pensar em algo? Não vejo condições técnicas para isso, mas futebol é isso, né? O restante aí, bem na sequência aí, é sul-americana. Aí não sei se você vai prosseguir falando as posições, mas acho que até o Atlético Mineiro ali, Ceará, acho que é sul-americana e depois aí a briga é com Vitória até o Fortaleza, né? Exatamente. E vamos só completar aqui o Z4 da rodada. Então tem o Vitória em 17º com 31 pontos. O Fortaleza com 27, mas o Fortaleza tem um jogo a menos que o Vitória, então ele pode encostar ali se ele ganhar o próximo o jogo que ele tem a Isso aí. tirar, ele fica um ponto apenas do Vitória. O Juventude 26 e o Sport para mim já virtual rebaixado há muito tempo, Uhum, na última posição com apenas 17 pontos. isso aí. E eu gostaria de trazer para os senhores também
Uma tabela aqui que eu achei bem interessante, TVB, e gostaria de escutar a sua opinião, para a gente comparar a sequência de mandantes e depois de visitantes. E em primeiro aparece Palmeiras como o melhor mandante do campeonato, seguido do Bahia. Certo, o Palmeiras que virou essa página aí de mandante, né? Não vinha bem, né? Desde o começo do campeonato, a gente sabe disso. Mas até o Abel colocou como uma das metas dele, que era terminar a melhor campanha de mandante, né? Depois de tudo que ele ouviu também. E o Palmeiras vem muito bem, né? O empate com o Cruzeiro é super aceitável, independente da situação, né? Que estivesse na semana. É o melhor mandante do campeonato. Chama atenção também o Mirassol, que não perdeu ainda jogando em casa, nos seus domínios, né? E tá a 1 ponto ali do Palmeiras, né? Se a gente fosse falar de pontos perdidos, o Mirassol tem um jogo para fazer em casa ainda em relação ao Palmeiras e vencendo ele assumiria essa liderança geral como mandante. Então, assim, é absurda a campanha que faz o Mirassol, né? A confiança que tá o trabalho lá é muito alta, então o pessoal segue se mantendo, né? Chama muita atenção também a campanha do Santos como mandante, né? Enfiado lá no Z4, né? Lá embaixo, só à frente do Sport, né? Preocupante, né? Como mandante essa campanha, porque justamente é o que faz o time sair, né? Principalmente nas últimas rodadas, né? Então, o Santos aí que ainda tem o Palmeiras na Vila aí, que são 2 jogos com o Santos, então o Santos tem que abrir bem os olhos aí com a situação. E fica legal o destaque do Vasco, né? Aí, a race que a gente fala aí, né? Que são essas sequências aí, ó. Ele tá em 11º, mas são 4 vitórias seguidas em casa, né? Então, o Vasco que sai de um Z4 para uma Libertadores por conta do mando, né? Muito bom. Muito bom, isso aí. E com relação aos visitantes, tem o Flamengo como o melhor visitante do campeonato, seguido do Palmeiras. Eles têm o mesmo número de pontos, porém o Flamengo, em questão de saldo, ainda Isso. tá à frente do Palmeiras. Porém, também, outra coisa a destacar é que o Flamengo tem um jogo a mais fora de casa do que o Palmeiras, e o Palmeiras tem um jogo a mais em casa com relação ao Flamengo. Isso, fica aí a forma que vai equilibrar depois, né? E a campanha do Palmeiras fora normalmente vem bem, né? Com esse estilo que o Abel adota, né? Então há de se esperar que se mantivesse e está se mantendo, né? Uma boa campanha, né? O Mirassol, mais uma vez, regular demais, ó, 5º melhor visitante, 4º na tabela. Então não tem surpresa no resultado do Mirassol de momento, né? No que ele está mostrando, né? Tá muito regular fora, em casa, então é um time que se tira pontos mesmo, né? Surpreende, né? O Vasco também, ó, ainda ali em 6º lugar, pontos feitos ainda mais no começo, mas agora mantém a sequência, então o Vasco aí tá com pelo menos 6, 7 vitórias seguidas, né? Excelente momento do time Cruz Maltino. Bahia e Atlético Mineiro chama muito atenção, mesmo estando mais abaixo. Pode ver que não ganha fora de casa há 5 jogos, né? Então, aliás, o Atlético Mineiro com 5 derrotas, né? É outro time também que você menciona aí dos outros do Inter e do Bragantino, o Atlético também se demora um pouco mais para fazer esses pontos. Eu acho que no início também seria mais um time a brigar, né? É que tem peças para sair, né? Peça técnica, né? E decide um jogo e segura um bom goleiro, um atacante, meio campo, mas surpreendente o Atlético Mineiro lá embaixo jogando fora de casa, né? E os rebaixados fora de casa, normal, como tem que estar mesmo. Não dá muito erro, não. Ponto corrida é muito justo. Exatamente. E isso é um adendo também aos jornalistas que dizem que jogar fora de casa não faz diferença num campeonato. Sim. Tá aí o Red, tudo Red, ó. É, Só os 3 primeiros aí com uma sequência mais de predominância em pontos feitos, né? O resto trocando ponto, né? Trocando ponto. exatamente. Então, é isso aí, senhores. O vídeo de hoje está concluído, então. Só gostaria de, mais uma vez, pedir para os senhores deixarem um like no vídeo, inscreva no canal, Isso aí. compartilhe e, ó, quinta-feira, o dia da mágica, pós-jogo, aqui no canal, com San Genaro permitindo 4 ou 5 a 0 Palmeiras. Partiu?
Família, um grande abraço. TVB, muito obrigado. Eu que agradeço. Abraço. Bom dia, boa tarde. E, ó, avante palestra. Avante, vamos.